Gente querida, alegria do encontro. Estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Este conteúdo é acervo para as pesquisas de nossas pós-graduações em artes manuais e foi apresentado no Congresso Artes Manuais na Academia. Quero dar dicas assim de como que a gente lida com tanto conteúdo. O bom desse conteúdo, desse congresso, é que ele vai ficar armazenado no nosso site como um lugar de pesquisa. E é nesse lugar de pesquisa que a gente está atuando. Por quê? Porque o segundo Congresso Artes Manuais na Academia é uma atividade acadêmica da pós-graduação Artes Manuais para Educação. O ano passado, nesse mesmo dia, as alunas recém-chegadas da pós-graduação estavam fazendo a coordenação, os preparativos, organizando as salas, e elas estão fazendo isso agora também, só que de modo virtual. Então, nós temos essa possibilidade, digamos, de segurar na mão o Congresso e deixar ele se alongar enquanto a nossa pesquisa precisar. Por isso, eu vou começar agora a falar de algumas questões que eu intitulei esse nosso encontro, intitulei como Artes Manuais na Era Digital. Então, eu fiquei tensionando, até agora ainda não sei direito se é isso mesmo que eu falei ou não, mas eu fiquei tensionando, sabe, esse título. Uma hora eu chamei Artes Manuais e Virtualidade, outra hora eu chamei Artes Manuais e Mundo Digital, também não gostei. Depois eu chamei a tela, a teia, a rede e as materialidades das artes manuais, mas também não gostei. Por quê? Porque tem um lugar que não é nosso, né, gente? Assim, dessa virtualidade. Por quê? Porque quem faz artes manuais, ainda mais artes manuais, do modo como a gente faz, como modo de existir, carrega, digamos assim, as suas coisinhas. Eu já preparei um kit, eu vou bordar a capa do meu caderno durante o congresso, é o meu sonho, tomara que dê. Então, a gente anda com essas coisas juntas, né? Com essa materialidade. E a virtualidade, a princípio, né, tem um binarismo aí entre virtualidade e materialidade. E, de fato, eu quero propor, nessa minha fala hoje, que esse binarismo ele é ilusório, né? Que esse lugar da virtualidade, ele é um lugar onde a gente pode produzir mais, ampliar a produção das nossas materialidades. Muito bem, gente, então vamos lá. Olha, eu preparei assim. Comecei, já falei dos títulos, do tensionamento dos títulos. Agora eu vou trazer uma vontade. A manutenção de um território. Essa é uma coisa muito séria, né? Que é esse território das artes manuais com hífen. Né? Por que o nosso artes manuais, né? Daquelas pesquisadoras que estão nas pós-graduações em artes manuais, por que desse hífen? Porque esse hífen, digamos assim, na arquitetura filosófica que nós habitamos, que é a arquitetura das filosofias da imanência, é um hífen que traz o tensionamento, digamos. Ele, para nós, além de... Ele representa que o que a gente está fazendo está tensionado pelo nosso modo de existir. O que a gente observa nas artes manuais é a técnica, mas não só. São os modos de subjetivação e produção de singularidades junto às técnicas. Tanto nas escolas Waldorf, que lutam para essa manutenção da cultura material,
né, da artesania, a cultura artífice, quanto nas nossas pós-graduações, foi um desafio muito grande ultrapassar um certo, digamos assim, de achar que há um antagonismo entre a cultura material e a virtualidade. Então, a partir da minha própria experiência, eu fui ampliando esse território para as pós-graduações. Por quê? Porque uma coisa é você ter escutar uma palestra pela tela. É bom, é importante, eu mesma escutei muitas. Mas qual que é o nosso diferencial? É que a nossa palestra é um convite ao fazer do corpo, né? Ela não é uma aula de ginástica, mas ela atua também, ela solicita a corporalidade a ações, digamos assim, efetivas que ampliam as suas potências, né? Então, eu acho que essa manutenção do território das artes manuais no mundo, dessa vida digital, ela é muito importante. A outra vontade que eu coloquei aqui é a declaração de um peso. Por quê? Porque a virtualidade ela não pesa, né? Ela tem uma imaterialidade. E aí eu trago, a partir da minha tese, da primeira voz da minha tese, a declaração que diz assim: a matéria pesa, é preciso um corpo para lidar com o material. Por isso, repito o meu convite, vamos agarrar uma materialidade e vamos produzir corpo e pensamento nessa composição. Mais uma vontade eu trago aqui: construir um tempo sentido. E aí eu tenho que dizer dos 3 sentidos da palavra sentido. O sentido de direção, ou seja, todos nós, nesse movimento do Congresso, caminhando para essa ampliação desse território, para a manutenção desse território das artes manuais, para dar visibilidade a esse território, né? O tempo da sensibilidade, pois eu vou ver, eu vou escutar, eu vou perceber como o outro pensou, como o outro pesquisou, como o outro compôs a sua dinâmica de forças para produzir conhecimento, vida. E, ao mesmo tempo, eu vou estar produzindo sentido junto ao tato. Por quê? Porque a virtualidade, digamos assim, ela não nos solicita o tato, não nos solicita o corpo. E a gente tem que trazer esse sentido, né? Que tem a sensibilidade tátil, que é dupla nesse caso, até tripla, se a gente quiser trimembrar. O sentido tátil do fazer manual, enquanto escuta, enquanto vai, não é? Vai fazendo a manualidade. Então, essa proposta também de composição com a sensibilidade do tato, né? E, por último, decorrente desse sensível de perceber o outro, né? O outro que se apresenta, o outro que me traz um conhecimento, o outro que se mostra na sua produção de belezas, né? E do meu sentido do tato, essa composição faz mais um sentido da palavra sentido, que é o de significado. Isso produz um significado que, evidentemente, nos ajuda a ultrapassar esse estado de coisas do qual vivemos, que parece que perdeu o sentido, né? A vida como ela está. Então, a vida fora da presencialidade, de uma certa presencialidade, ela pode, sim, ter um sentido, desde que a gente saiba compor,
né? E para isso, eu vou trazer também como que a gente se compõe fisicamente com esse mundo digital. A composição de uma pergunta eu trouxe aqui. O que está em jogo quando as artes manuais com hífen se apresentam de modo virtual? Então, eu enumerei 5 aspectos que estão em jogo. Tem outros, eu enumerei 5. Primeiro, o corpo. Já falei dele. O corpo está implicado quando você dá uma aula de artes manuais pela tela, seja na escola Waldorf, seja na pós-graduação, né? Então, o corpo está implicado. Segundo, a materialidade. A materialidade também se implica. É diferente de outras coisas que eu habito no mundo virtual, que não estão implicadas com a materialidade. Terceiro, o território. Ou seja, quando você ocupa, quando eu peço para vocês, deem like, compartilhem, façam dar visibilidade a esse pensamento e essa ação no mundo, é porque a gente tem que ocupar um território. Porque se eu tenho sentidos implicados nessa ação, é um território que produz um efeito de produção de subjetividade ligada ao corpo e à sensibilidade. Isso por si já é revolucionário. Isso por si já é uma ação afirmativa na vida. Ocupar o território, porque o território está ocupado com muitas coisas que são anti-vida. Ocupar o território com uma proposta de produção de uma estética da vida viva é muito importante. Quarto, a documentação. Porque a partir do momento, claro, num congresso vão 100, 200 pessoas, mas essa documentação ela vai chegar agora através de um PDF, de um livro, que são os anais, e essa é a documentação. A documentação de modo virtual, do congresso dessa maneira, se amplia, e como eu já falei no início, a sua duração é imensa. Você pode voltar a isso quantas vezes forem preciso para a sua pesquisa, né? Porque uma coisa é você ter os anais, que são o conteúdo daquelas pessoas que se inscreveram para apresentar o seu trabalho, e outra coisa é você ter todas as outras atividades do Congresso, convidados, mesas redondas, rodas de conversa, que ampliam demais o conhecimento, mas não estão nos anais e nem irão para os anais. E, por último, a ativação da alma, da consciência e o fortalecimento das ações do eu. Agora a gente vai entrar num lugar onde eu vou me apropriar de uma terminologia antroposófica, por isso peço licença para quem é de outro campo, né, teórico, porque eu vou tentar compor da maneira, usando o vernáculo mais simples possível, eu vou tentar compor esse pensamento que essa ação das artes manuais de modo virtual, ela, ao invés de apequenar o ser, ela amplia as capacidades do ser. E para isso eu vou navegar por esse mundo, digamos assim, das terminologias antroposóficas de Rudolf Steiner. E aí eu vou trazer uma pergunta de inspiração antroposófica. Do ponto de vista da quadrimembração, o ambiente virtual enfatiza qual membro? Então, eu vou falar da quadrimembração. No conhecimento antroposófico, ele usa, né,
tanto a trimembração, que nós já falamos aqui rapidamente, que é o pensar, o sentir e o querer, né? Que a gente quer amalgamados na nossa ação de sensibilidade, por isso a materialidade, por isso o corpo, representante, digamos assim, desse querer, e a quadrimembração, que é o corpo físico, o corpo vital ou etérico, o corpo astral ou anímico e o eu. Eu fiz uma provocação afirmando lá em cima a ativação da alma da consciência e o fortalecimento das ações do eu. Aí eu fiz a pergunta, afinal, nesse mundo virtual, quem é que está sendo solicitado? Da maneira como a gente quer que as ações desse congresso e das artes manuais no mundo da era digital se deem, o fortalecimento é do eu. E aí eu vou precisar fazer um falso binarismo aqui para mostrar a diferença. Quando você vai para o congresso, digamos assim, presencial, o que está ativado ali? A sua astralidade, né? Por quê? Porque você está em reunião, em contato, você está entre as pessoas. Quando você está aí, eu imagino vocês aí do outro lado e eu aqui, a gente está sozinho aqui. Né? Às vezes eu estou com meu marido e meu marido está lá fora, meu filho está aqui do lado. Então, é uma diferença muito grande na composição de uma astralidade. Vamos em frente. Do ponto de vista da quadrimembração, o ambiente virtual enfatiza qual membro? É a pergunta. Pensamos nas relações entre, agora, corpo físico, corpo astral. Quando você está numa reunião, você está dançando, você está encontrando, você está abraçando, nossa, quanto tempo que eu não te vi, ai, que delícia. Você está usando de um espaço, o seu corpo físico está ali, né? E para a relação astral é necessidade esse corpo físico. Essa é a relação direta entre o corpo físico e o corpo astral, numa dimensão que eu estou trazendo. E para o eu, quem que eu preciso ter aqui firme? O corpo etérico, meu corpo vital. Meu corpo vital é que vai permitir que eu tenha a vitalidade necessária para a sustentação através da minha individualidade, do meu corpo eu, do meu querer aqui diante dessa produção de conhecimento. Para isso, o que eu preciso, por exemplo, parar um pouco e tomar, né, um líquido, favorecer toda a minha vitalidade. Eu já fiz um arsenal, ó, só hoje. Já tenho aqui, ó, cúrcuma com água e limão, já tem aqui uma água de coco, já tem aqui, ainda não tomei, um chazinho, e aqui eu estou tomando também um leite de coco com café. Vamos em frente mais um pouquinho. Uma observação. A interação entre o corpo físico e o corpo astral. Então, quando a gente vai no congresso presencial, a gente volta com a nossa astralidade, onde mora, claro, a sensação de prazer, onde mora uma série de coisas ativada, gostosa, a gente sente aquela sensação maravilhosa. Evidentemente, ali é o corpo do prazer. Quando a gente está na interação virtual com esse mesmo congresso, a gente está ativando outro corpo. Primeiro, que a gente tem que direcionar a minha ação. Não é o grupo que me direciona. Sou eu que digo, vou aqui, vou ali.
Isso já é um fortalecimento do impulso do eu. E para que você não se desgaste completamente nesse direcionamento, você convoca a sua vitalidade. Aí você não tende a não se desgastar tanto diante dessa virtualidade. E para isso você tem que compor os ritmos. Você tem que falar, não, eu vou assistir o congresso agora eu vou fazer outra coisa, depois eu vou assistir novamente. Eu assisti aqui essa coisa, eu anotei. No minuto 40, aquela professora falou uma coisa que é importante para a minha pesquisa. Está anotado, depois eu volto naquela pesquisa, eu volto naquele lugar, eu direciono. Dá para entender isso? Como isso fortalece a nossa direção no mundo? Lembra da questão do sentido? Muito bem. Uma observação. A atuação do corpo astral é sinônimo da organização espacial e da sensibilidade. É verificada nos animais e nos seres humanos pela formação e relação com o espaço e o movimento. Lembra que a gente falou, quando eu estava no congresso, ele acontecia num espaço, eu me movimentava lá dentro, encontrava com os meus amigos da mesma, digamos assim, tribo, da mesma categoria. Isso é um movimento de corpo físico com o corpo astral. Outra observação. O corpo etérico se manifesta em todos os processos, olha só agora a importância, que ocorrem com sincronia e ritmo no tempo. Vivifica os tecidos. Então, olha só, eu determino o meu tempo, eu determino que horas, é que nem quem está no ensino remoto, por exemplo, as nossas alunas que estão na Artes Manuais para Educação e no Trabalhos Manuais, currículo dos Trabalhos Manuais na Educação Steineriana, elas precisam ritmar o estudo, porque se eu ficar com o pensamento de estar todo mundo junto na aula, e se eu não assistir a aula, eu estou fora. Esse é o pensamento, digamos assim, astralizado desse processo que a gente está vivendo aqui. Junto ao digital, quem é ativado é o eu. Sou eu que determino. Agora é minha hora do congresso. Isso vai acontecer agora, vai acontecer depois, não importa. Agora eu vou estudar. Depois eu vou estudar. Eu é que determino, independentemente se tem pessoas comigo ou não. Isso é o fortalecimento. Muito bem, mais uma observação. O corpo físico apresenta tudo que é mensurável nas forças físicas e químicas. Por isso que a gente faz, usa da figura do duplo têxtil. Na minha tese, eu trouxe essa metodologia do duplo têxtil. Para cada texto que eu escrevia, eu fazia uma atividade manual correspondente. E por que eu fiz isso? E eu me lembrei quando eu vim trazer isso para vocês. Eu fiz isso porque quando eu cheguei na universidade, eu cheguei com a promessa para fazer o doutorado, eu cheguei na promessa de que teria, porque a pessoa que me falou daquela linha de pesquisa que eu ia fazer, disse, nossa, lá é corpo, em cima da mesa, está cheia de coisas e tal. E eu imaginei que eu ia chegar, tipo num ateliê, com um monte de materialidade, com gente dançando, com estudos. E quando eu cheguei na sala para a primeira reunião da linha de pesquisa, estava todo mundo sentado lendo o texto, imóvel. Aí eu falei, será que eu vou passar 4 anos aqui fazendo isso? Aí, a partir daquele momento, eu disse, não, eu vou para cada coisa que eu tenho que escrever, para cada artigo que eu tenho que escrever, eu vou fazer uma materialidade. E foi isso que, digamos assim, manteve a minha saúde e que realmente foi a composição da tese e a composição desse congresso. Vamos em frente.
Já estou acabando. Última observação. O corpo da natureza espiritual, o eu, olha só que lindo, o corpo da natureza espiritual, o eu, é acionado para equilibrar os demais membros de modo independente e individual através de seu processo calórico. Então, quando eu me direciono, quando eu tenho que manter a chama, o calor no virtual. Eu não posso me deixar esfriar. Por isso o corpo etérico vem junto, aquecendo, ativando a vitalidade. Porque senão eu me torno uma fascista virtual, que não percebe o outro, que não responde a mensagem, que não dá like no trabalho do outro, que não apoia o outro em sua produção de conhecimento, não é? Eu acabo me tornando dura. E não é isso que a gente quer. A gente quer levar todo o sentido, a sensibilidade junto para esse mundo virtual. Pronto, agora para finalizar. O etérico e o eu online. Nutrir-se, hidratar-se e disciplinar nossa vontade. Ritmar o acesso, avaliar o si mesmo. Produzir conhecimento autoral. Como que eu produzo conhecimento autoral num congresso? Fazendo as minhas anotações. Eu marcando, agora no ao vivo, a gente marca minuto tal, a gente faz uma tabelinha ali, ó, minuto tal, dia tal. Quero voltar ali e fazer a anotação. Se eu estou vendo depois do ao vivo, eu paro o vídeo, faço anotações. É assim que a gente produz conhecimento junto ao virtual. Vou até mostrar para vocês aqui. Eu faço isso, gente, o tempo todo. Cadê? O tempo todo. Olha as minhas anotações aqui, ó. Isso, ó. São de palestras, aulas, conversas, às vezes até mesmo num lugar assim, de notícias, que eu capturo. E aquilo vai ampliando a minha produção de conhecimento. Não só ouvir e deixar aí, né? Às vezes você deixa aí, às vezes você pontua. E, por último, fazer retrospectiva e ativar a memória. Questões entre o corpo etérico e o eu na virtualidade. E o físico e o astral online. Criar afetos, movimentar o corpo, investir nas relações online. Não é investir. A gente está cansado? Tá, mas a gente vai perder a nossa afetividade, a nossa humanidade, porque o mundo nos jogou para essa tela? Não, eu me recuso, gente. Desenvolver interesse genuíno pelo outro e pelo conhecimento, não é? Eu acho que isso que a gente tem que fazer aqui. Produção de conhecimento, produção de manutenção de território. Por quê? Porque o efeito que eu desejo do fundo do meu coração, isso é ampliação do território das artes manuais na academia, dando a ver a sua diferença entre as artes visuais e a artesania, e para isso a gente vai o tempo todo estar falando disso. Qual é o nosso lugar? O nosso lugar não é nas artes visuais, o nosso lugar não é no artesanato. A gente está no IFEM, a gente está em outro lugar de produção de vida e conhecimento, que inclui as artes visuais, que inclui a artesania, mas amplia o território para os afetos, para a produção de subjetividade, para a produção de singularidades. Muito bem, então é isso, gente.